mais antigos devem lembrar da cama, né, beliche, né? E aí eu ficava lá no segundo andar e a pancadaria rolava lá embaixo. Você fica pensando, 3 mulheres, quando começa a chegar o período de TPM, imagine 3 mulheres de TPM no mesmo quarto, e eu ali, e era muita confusão mesmo, mas confusão essa, minhas irmãs podem estar assistindo, da qual eu tenho saudade, da qual nós temos diversas recordações, mas tinha briga. Isso na família nuclear, que é de... Hoje em dia até mudou, né? Poucos casais você verá daqui para frente com mais do que 2 filhos. E quando você vê com um filho, é o que eles vão chamar, inclusive em alguns países, de família perfeita. Um filho, porque criar filho hoje se tornou um investimento. É caro, é caro. Há quem calcule que numa família de classe média, um filho custe quase 400 mil reais até ele chegar na faculdade. De fato, é muito caro. Quem tem filho é rico. Eles vão dizer isso, porque o custo para se criar uma criança hoje é muito grande. Ah, mas na época passada não era? Era também. Só que na época passada a gente tinha que contar com um ingrediente chamado terras, né? As terras faziam com que pudéssemos produzir e tirar muito do nosso alimento do local onde a gente vivia. Hoje a terra não existe, a cidade e a selva é de pedra e nós temos que ficar aí nos adaptando. Mas o fato é que se família é, do jeito que a gente entende, uma invenção da modernidade, da pós-modernidade, final do século XVIII, século XIX, século XX, e agora nós estamos no século XXI, eu quero dizer uma coisa, deu certo, porque as nossas maiores referências, boas ou ruins, elas vêm a partir da casa, a partir do lar. É óbvio que o que a sociedade tenta hoje é quebrar esse paradigma e esse monstruário dogmático de que família só tem que ser quem tem o seu sangue, só tem que ser quem nasceu na mesma casa. Eu entendo isso, porque a sociedade evolui e agora a gente verifica, e isso não deveria ser uma novidade, porque Jesus, já lá em Marcos capítulo 3 do Evangelho, vai dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que se uniram à fé e fazem a vontade do Pai. Então, família desde Jesus é mais ampla do que a nossa concepção moderna e pós-moderna. Mas hoje há um grito na sociedade para que a família não seja só quem nasceu sem escolher, junto e foi criado, mas para que a gente possa ampliar também o conceito de família. E muitos que me ouvem agora têm como familiares pessoas que não são do sangue. São pessoas que você escolheu. E aí alguém vai dizer: não, mas a família... Irmãos e irmãs, acabei de falar alguns minutos atrás, família é o berço aonde tem nossas melhores experiências e também as nossas piores experiências. E isso vai ser levado pelo resto da vida. Principalmente por aqueles e aquelas que não têm a consciência ainda de que seres humanos convivendo juntos são uma panela de erros e de acertos. Conviver com outro ser humano, independente de ser sangue ou não, é sempre um desafio. É sempre um desafio. Schopenhauer, ele passando o inverno nas montanhas geladas lá do país dele, ele vai observar uma família de porcos espinhos, e ele vai notar que os porcos espinhos, sentindo frio, eles se aproximavam um dos outros, mas ao se aproximar muito, o espinho lhes tocava e eles se separavam. Até que ele percebeu que os porcos espinhos chegaram a uma distância que permitiu transmitir calor, receber calor, mas não se espetar. E isso vem para nos mostrar como é a relação com os outros, a relação com o ser humano, seja em família ou fora da família. Quando nós nos aproximamos muito, há o risco de se espetar, há o risco de se machucar, há o risco de se magoar, há o risco de se entristecer. Mas como bem verificou Schopenhauer, o homem é um ser social que precisa do calor, que precisa do afeto, que precisa do outro, que precisa das relações, e isso é algo que quem não tem vive em processo de enfermidade. Então a família é esse emaranhado de situações
E eu louvo a Deus por ter crescido em uma família com pai, com mãe. Era muito bom saber que quando os cachorros lá em casa, meu pai nunca gostou muito de animal doméstico, então tivemos poucos cachorros, mas Baixada Fluminense, periferia, quase toda casa tem um cachorro. Às vezes não tem nem muita comida, mas tem um cachorro. Às vezes não tem nem muito o que dar, mas tem um gato. Então, quando alguém passava na madrugada pela rua, a cachorrada começava a latir, e era muito bom saber que meu pai estaria se levantando no meio da noite para ver o que estava acontecendo, para ver se alguém estava tentando entrar na nossa casa. Era muito bom saber que quando eu chegava de madrugada, a minha mãe estava ali me esperando. Era muito bom saber que pela manhã eu começava a sentir o cheiro do café, e aí me levantava e já estava lá o pão, já estava lá o café, já estava lá o leite, já estava lá a manteiga. Oh, que coisa extraordinária! A família, de fato, nos moldes criados, ela passa essa sensação de segurança. Mas muitos não tiveram essa oportunidade. Há filhos e filhas que não conviveram com seus pais. E aí precisa se reavaliar o conceito familiar. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Porque há pessoas que foram criadas literalmente somente pela mãe. A mãe foi o pai, a mãe foi tudo. Há crianças que foram criadas por seus avós. Avós foram aqueles que inseriram essa pessoa no cuidado. Avós foram aqueles que fizeram um papel relevante como de mãe e pai. E também não quero ser hipócrita, há mulheres que não nasceram para ser mães, ou escolheram não ser mães, já que eu não creio nessa coisa de nascer pré-determinado. Há mulheres que nitidamente você olha assim, não é mãe, ela é procriadora, mas mãe não, porque mãe, irmãos e irmãs, é algo que vai muito mais além até do que gerar aquele filho. Mãe passa por um sentimento, e um sentimento de amor que ele é indescritível. Por mais que a gente tente descrever o que é um amor materno, por mais que a gente tente descrever o que é um amor familiar, nós vamos ser enganados, porque não há palavras que possam descrever isso. Para você ter uma ideia, o amor materno é algo tão extraordinário, que na hora de falar de Deus e do seu amor, a Bíblia vai usar o exemplo feminino. A Bíblia vai dizer, como a ursa que protege a sua cria, é como a águia que protege os seus filhotes, é como a galinha que protege a sua ninhada. Todas as vezes que a Bíblia vai falar do amor de Deus, ela usa como exemplo o amor da mulher, ela usa como exemplo o amor da mãe, porque esse amor é extraordinariamente preponderante, extraordinariamente, ele é dispar, ele é diferente de tudo aquilo que a gente vê mundo afora. Mas esse amor, ele transcende também a questão da genética. É isso que a gente precisa entender. Esse amor, ele transcende a questão de ter gerado. Há mulheres que dão vazão a esse sentimento, e elas vão amar não só os seus filhos. Eu sou de uma época em que nas igrejas existia o papel da mãe espiritual. Quem é mais antigo deve se lembrar muito bem disso. Mulheres de oração que cuidavam de jovens que estavam com problemas e dificuldades. Muitos desses jovens não tinham pais, ou quando tinham pais não conseguiam se abrir com esses pais, e aí entrava a mãe espiritual. A mãe espiritual era aquela mulher, geralmente já avó, e ela dava conselhos aos mais jovens, ela orava pelos mais jovens, ela abraçava os mais jovens em tempo de dificuldade. E vou lhes dizer, lidar com jovem não é fácil, tem que ter muita paciência e tem que ter, sobretudo, amor. Porque, eita, período difícil. E o texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre isso. Ele fala sobre uma mulher que vai enfrentar uma sociedade de toda machista. Ela vai enfrentar, inclusive, uma sociedade já politizada, porque o que Davi faz é uma coisa covarde, é uma coisa terrível. Eu gosto de Davi, gosto desse personagem, gosto de pregar sobre ele, mas ele vai entregar a família real para ser assassinada pelos gibeonitas. Os gibeonitas não são israelitas, não são hebreus. Os gibeonitas, só para lembrar, lá em Josué, eles aparecem pela primeira vez dando um golpe. Eles se fingem passar por uma coisa, e aí
é feita uma aliança com eles, para que não se faça mal a eles, e eles permaneçam ali lado a lado com o povo hebreu. Mas Saul não fez cumprir essa aliança, até porque uma aliança questionável. Eu vou me aliançar com alguém que me enganou? Eu vou me aliançar com alguém que me passou a perna? Me passou a perna, mas em nome de Deus. O nome de Deus é usado para tantas coisas, irmãos e irmãs, inclusive para promover algo desse tipo. E Saul os perseguiu, Saul os quase destruiu. E agora Saul morto, Jonatas, seu filho, pretendente ao trono, morto. E os gibeonitas vêm e digam: Davi, para que haja paz entre nós, queremos sangue, queremos ver morte, não queremos prata, não queremos ouro, só queremos ver assassinatos. É uma ilusão terrível aqueles e aquelas que acham que o sangue traz paz para o coração, que a vingança traz satisfação. Mas é bom saber que fulano não existe mais, é bom saber que fulano já não está mais sobre essa terra, alguém que me fez o mal não está mais pisando junto aqui dos mortais. Irmãos e irmãs, a presença física daquele que nos causou mal pode até não fazer parte mais da terra dos viventes, mas e o sentimento? E a perda? E a tristeza? E aquilo que está dentro do coração? Então os gibeonitas, eles escolhem o caminho da vingança. Só que a vingança não será sobre quem lhes causou mal. A vingança será sobre os descendentes de quem causou dor a eles. E Davi vai lá e sete parentes de Saul, jovens parentes, que são enforcados em uma colina. O rei só poupou Mefibosete. Davi não é bonzinho. Davi poupou Mefibosete porque ele tinha uma aliança com o pai dele, com Jó. Davi poupa Mefibosete porque ele não pode. Davi poupa porque ele não pode reaver o trono, ele não pode requerer o trono. Ele é alguém que tem dificuldade de saúde, ele é alguém que tem limitações. Então Davi poupa, deixa ali, ele é aleijado, vou fazer. Político é assim, irmãos e irmãs. Vou fazer aqui para o povo, que eu sou um homem generoso, estou cuidando do aleijadinho, estou cuidando do doente, estou cuidando daquele portador de deficiência física, e aí eu fico bem com o povo. Mas antes de ficar bem com o povo, ele entregou os que poderiam pedir o trono na mão do adversário para serem mortos. O que fazer? Você tem um rei todo poderoso que entrega a sua família para a morte. O que fazer? Nesse momento entra em cena uma mulher chamada Rispa. Rispa é uma mulher também que é vítima de uma sociedade machista, porque Rispa é concubina. Alguns vão dizer: concubina é amante. Não nessa época. Nessa época a concubina era uma segunda mulher, geralmente retirada da criadagem, das servas. Quem tinha concubina não era gente pobre, era gente com dinheiro, que tomava, muitas das vezes, à força, ou na maioria das vezes, uma mulher para ser progenitora de outros filhos. Caso os filhos da matriarca, caso os filhos da rainha, caso os filhos da senhora sofressem alguma coisa, entrava em cena um filho bastardo, entrava em cena uma nova genealogia, a genealogia provinda de mulheres concubinas, mulheres que eram também escravas e vítimas de uma sociedade que nunca respeitou a mulher, que nunca respeitou essa figura que nós tanto valorizamos hoje, que é a mãe. Elas eram usadas. No livro de Juízes nós encontramos um herói que a gente prega muitas vezes, chamado Gideão, mas que teve uma concubina fora da casa dele, e é o filho dessa concubina que vai assassinar os filhos dele no futuro. Há coisas que nós plantamos agora, mas que, querendo você ou não, vão repercutir na tua família lá na frente. Há decisões e atitudes que tomamos agora,
que podem não ser sentidas as suas consequências no tempo chamado hoje, mas essas consequências podem ser colhidas lá na frente, entre a tua parentela, entre os teus, que você tanto amou, que você tanto planejou um futuro, quiçá diferente até do teu. Pense bem, porque toda decisão tomada, toda decisão e realização que nós fazemos hoje, repercutirá, querendo você ou não, lá para frente no futuro. Se você adquire propriedade hoje, a sua família será uma família preponderantemente dona de posses e terá onde morar, não ficará por conta do financiamento de imóveis. Se você começa a trabalhar algo na sua família hoje, do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, isso lá na frente vai desembocar em coisa boa ou coisa ruim. Então uma coisa eu tenho para dizer é que nós pais temos a responsabilidade de semear. Não sabemos se a semente vai vingar, mas o nosso papel é semear, e semear coisas que queremos para a nossa família, para a nossa descendência, daqui para muitos anos depois. Aqueles que são imediatistas não pensam nisso. O problema é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Quantas mães não disseram isso para os filhos, né? É problema meu. E agora se encontra totalmente dependente de um filho ou de uma filha. Eu trabalhei em asilo metodista, e é muito fácil você chegar no asilo e ver aqueles velhinhos lá, sem visita, e pensar assim: ah, tadinho, tadinha, ninguém veio ver, que família é essa? Irmãos e irmãs, com exceções, porque toda regra tem exceção, na maioria dos casos, foram pais que preferiram curtir a sua vida adoidado, sem se importar com os filhos. Eles foram cultivar outras coisas que estão ligadas ao seu próprio prazer. Eles tiveram filhos, mas a prioridade não eram os filhos. E aí, quando eles ficaram velhos, alguém foi para o filho e disse: seu pai e sua mãe estão doentes, e você precisa cuidar do seu pai e sua mãe. Aí o filho, naturalmente movido por rancor, movido por tristeza e movido por muitas memórias ruins, ele vai dizer: eu não. Tem dinheiro? Bota lá no asilo, e eu vou administrar o dinheiro e vai ficar lá. Raríssimas foram as vezes em que não aconteceu dessa forma, porque existem filhos também muito ruins. Existem Susanas Richthofen que não matam os pais literalmente, mas os matam no cuidado, no carinho, no amor. Os matam na forma como lidam com aqueles que fizeram tudo por eles. Então existiam sim, mas sempre era em número menor o caso de filhos ingratos que abandonaram os pais ali. Não há nenhuma crítica aqui à questão do asilo. O asilo pode ser sim uma recorrência quando a gente não tem como cuidar, mas o asilo também é um local onde os filhos precisam visitar, precisam estar juntos, mas muitos não semearam isso, não cultivaram isso. E aí estar velho e requerer o amor dos filhos é muito fácil, né? Mas enquanto estamos jovens, enquanto estamos em toda a nossa saúde em dia. Então Rispa, ela é essa mulher, ela é alguém explorada, ela é uma concubina. A lei dava garantias à concubina. Eu acho que o presidente Fernando Henrique também propôs mudanças e se criou no Brasil a lei do concubinato, que são as mulheres que tiveram uma relação com um homem casado durante muitos anos, e aí quando morre esse homem, ela passa a ter pela lei direito a receber também aquilo que esse homem acumulou, que esse homem cultivou ao longo da sua vida do ponto de vista financeiro. É uma proteção. Eu sei que há mulheres que têm ódio disso, é uma proteção, porque muitas dessas mulheres que se encontram na condição de amantes, na condição de mulher paralela ao casamento, são mulheres empobrecidas. A maioria das vezes são mulheres que viram aquilo ali como a única forma, e quiçá o amor pode até acontecer, eu duvido um pouco, mas a maioria tem a ver com a questão econômica. Você não vai ver homem rico, homem pobre ter amante, você vai ver sempre gente da classe média, gente que tem a vida, um padrão organizado, e aí ele vai lá, escolhe alguém mais pobre e vai ter uma relação. Em via de regra acontece assim: ah, mas eu conheço. Não, você conhece, é um caso ou outro. Na
maioria das vezes a mulher continua em estado de ser explorada e de ser vituperada por essa sociedade machista. A mulher vai sempre ganhar um destaque ruim, a mulher vai sempre ganhar um destaque horroroso. E sabe o que me entristece? É que eu vejo outras mulheres falando mal de mulheres. Alguém vem dizer assim, de forma sem saber. Você vê um movimento feminista e uma ou outra, irmãos, todo movimento tem fanático, tem maluco, tem doidão, tem pirado da cabeça. E você vê em uma passeata ou outra uma mulher que tira a roupa e mostra. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se não fosse o movimento feminista, as mulheres não votariam nesse país, em nenhum lugar do mundo do Ocidente. Se não fosse o movimento feminista, a mulher não sairia para trabalhar. Se não fosse o movimento feminista, a mulher não teria o que ela tem hoje. Foi graças a mulheres que lá no passado foram até mortas, perderam a sua vida, que hoje as mulheres gozam de direitos. E vou dizer, direitos que ainda precisam de avanço muito maior, mas já tem uma quase equiparação nessa sociedade que continua sendo machista. Então, quando você vê uma mulher falando mal do movimento feminista, você repreenda ela, fala assim: você está falando mal? Graças à liberdade que algumas alcançaram lá atrás, você pode hoje entrar numa rede social como mulher e pode descer a madeira ali em quem você quiser. Ah, mas tem gente que faz isso no movimento. Tem crente maluco no nosso movimento. Tem crente que quer que mate as pessoas dentro de uma favela para acabar com a violência. Então tem maluco, tem exagerado, tem doidão, tem pinel em tudo quanto é movimento, mas isso não desfaz a história das pessoas, não desfaz aquilo que elas fizeram. Rispa é uma mulher que não tem direitos, que não tem dinheiro, que não tem poder. Enquanto Saul era vivo, ela gozava de reputação, é a concubina do rei. Saul morto, ela é só mais uma mulher. E vou dizer, entre os descendentes de Saul ainda houve quem brigasse para ficar com Rispa. Se você ler nos capítulos anteriores, houve uma guerra e ela foi inclusive acusada de adultério. Por quê? Mulher, objeto. Mulher, coisa. Mulher, coisificada pelos homens. Mas chega um momento em que, mesmo sendo mulher e vivendo debaixo de tanta coisa ruim, ela vai reagir. Porque, irmãos e irmãs, não existe isso de pessoa fraca, não existe isso de pessoa que não reage. Todos nós temos um limite, todos nós temos um limite, e quando esse limite é tocado, seja você visto com pouca força ou grande força, você reage. E é isso que as pessoas não estão entendendo nesse país. Há muita gente sim que não foi educada, há muita gente sim que foi humilhada e colocada numa situação de sarjeta, mas até o mais pobre e o que menos foi instruído, ele pode reagir, e quando ele reage, a força pode ser muito maior do que milhares de exércitos. Rispa olha para aquela situação, pobre, sem reputação, mas mãe. E sabe o que é mais extraordinário? Foi o que eu começo a dizer no início dessa palavra. Mãe é sentimento que vai para além do sangue. Rispa não só vai tomar conta dos corpos dos filhos dela, mas ela vai tomar conta também dos filhos de outras. Ela vai cuidar também dos cadáveres. Ela poderia dizer: eu só vou cuidar dos meus, mas o amor é tão extraordinário produzido por uma mulher, que ela começou talvez a pensar nas outras mães que não poderiam estar ali, nas outras mães que não poderiam dar aquele cuidado no momento crucial, em que para muitos existiam só corpos, mas para ela eram filhos, eram nomes, eram vidas, eram pessoas. Essa sociedade trata as pessoas como número. 7.000 morreram, 2.000 morreram, 100.000 estão em estado de pobreza, mas eu louvo a Deus que há homens e mulheres que olham para os outros com o amor de Jesus, com o amor que não vê só um número, mas vê uma família, vê um homem, vê um jovem, vê um filho, vê alguém que merece tratamento digno para se tornar uma pessoa melhor. Lá onde trabalhei por muitos anos, na Rocinha, nós tínhamos um menino chamado Vitinho. Ele não era aluno da escola, mas ele corria para dentro da escola, porque ele morava do lado da entrada da escola.
Quase todo santo dia nós tínhamos que tirar o Vitinho da escola. Um molequinho pequenininho, parecia um anão, um projeto de gente. Abria a porta da escola e entrava como estava. Volta aqui! Ele era levado. Ele xingava, ele batia. Ele era terrível. Depois de um ano trabalhando lá, eu olhei e falei, vem cá, por que eu dou bolsa para um monte de gente e esse garoto vem tanto aqui na escola, vai ver que ele gosta da escola e quer estudar na escola. Chamei a pedagoga, a diretora, e falei, olha, vamos dar uma bolsa para o Vitinho. Fui na casa dele, a mãe dele ficou olhando assim, né? Isso aí deve ser da assistência social, veio tomar meu filho, e ficou assim desconfiada. Eu falei, não, eu sou aqui o diretor, o pastor, e eu quero dar uma bolsa, mas eu não tenho como pagar. Não vai pagar, mas eu não tenho como comprar livro. Não vai pagar livro, mas eu não tenho. Ele vai estudar com tudo. Bem desconfiada, ela levou o Vitinho para lá. Uma professora que olhou e falou assim, esse garoto é o diabo. E de fato ele era um moleque peralta. E eu falei, Vitinho, não pode xingar, não pode bater, tem que respeitar os professores. Ele olhou para mim, pastor, nem mais. Ainda falou um palavrão, nem mais. Não pode. Aquela primeira professora discriminou ele. Olhou para ele apenas como um garoto que não deveria estar numa sala de aula de pessoas que podiam pagar, de pessoas que tinham uma família organizada nos termos do que se prega por aí. Ele era uma criança diferente para ela. E eu não demiti aquela professora, mas eu coloquei uma outra professora na sala. E essa professora é o amor. E o amor com o amor de mãe. E o amor com o amor de mulher. E um ano depois, você via um garoto totalmente transformado. Você via um garoto que em nada parecia com aquele menino de um ano atrás. Você via um garoto educado, sempre polido, de cabelo penteado e tratando muito bem os adultos, tratando muito bem os seus professores. E eu percebi naquele instante o que pode fazer o amor por uma pessoa. Eu percebi naquele instante que para muitos, talvez aquele fosse só alguém que tinha como predestinação a vida de bandido, como predestinação a vida de alguém armado andando pela comunidade. Mas uma mulher olhou para ele sem ter ligação consanguínea e disse, você não é, você não vai ser, porque eu vou te amar. E o amor foi capaz de dar um outro rumo à história daquele garoto. Rispa é alguém que não tem só amor para dar por quem saiu dela, mas ela tem amor para dar por outras pessoas que não saíram dela. Rispa é um símbolo de pessoas, de cristãos, que nós precisamos nos nossos dias, em tempo de coisificação das pessoas, em tempo de numeralização das pessoas, em tempo de fale o número do seu CPF. Nós precisamos de mulheres, nós precisamos de gente que ame, que acredite, que invista e que não saia de perto até que dê certo. A única arma que Rispa tem é a sua força, o seu entusiasmo e o seu amor. E ela vai acampar perto dos corpos. De dia, ela expulsava as aves de rapina. À noite, ela expulsava as feras. Irmãos e irmãs, essa região é sempre tomada por bichos, cachorros do mato, feras, que até hoje, um número menor, ocupam aquela região lá, vivendo no deserto, nas partes mais recônditas, hienas. E eu fico imaginando uma mulher lutando contra feras, lutando contra aves de rapina, lutando contra toda a espécie de animal que causaria dano aos corpos ali sobre a terra e sobre o solo. O amor é capaz de trazer força. Quem ama tem mais força do que os demais, porque essa força ela vem do sentimento
e esse sentimento é capaz de conceder a alguns seres humanos uma força sobre-humana. Quem é que nunca viu um pai ou uma mãe em ação quando uma criança está em perigo? Quem é que nunca viu um pai ou uma mãe levantar o peso, às vezes maior do que o seu próprio peso corpóreo? Quem é que nunca viu a explosão de adrenalina que vem sobre a vida de um pai e de uma mãe quando ele vê aquele que ele ama, aquela que ele ama em perigo? Ele é capaz de derrubar gigantes, é capaz de jogar muralhas por terra, é capaz de enfrentar feras, é capaz de enfrentar aves de rapina, é capaz de enfrentar um mundo e uma sociedade, se for possível. O amor faz com que tenhamos essa capacidade. O amor faz com que pessoas estejam a cuidar de outras, mesmo sob o risco de serem infectados. O amor faz com que pessoas em meio a pandemias, não houve só essa pandemia na história da Terra, houveram muitas outras pandemias, e diante de tanta desgraça, de tanta doença, existiam pessoas que estavam do lado de fora da rua, correndo risco para dar a sua vida, se preciso fosse, pela vida do outro. Irmãos e irmãs, existe a maldade, mas eu acredito muito mais na força do amor, no poder que vem do amor. Rispa disse: eu não saio daqui. O que fizeram foi injusto. Vejam, irmãos e irmãs, Rispa não pegou e fez um movimento armado para matar ou destruir. Rispa não foi para a porta do palácio do rei para exigir que seus direitos fossem cumpridos. O protesto de Rispa é silencioso. A arma do pequeno, a arma do fraco, do mais fraco, considerado mais fraco, ela é sempre silenciosa. A resistência que ele faz é diferente da resistência do que tem o palco na TV, que tem a mídia, que tem o dinheiro. É uma resistência das ruas. É uma resistência de quem vai pegar o ônibus amanhã às 5 horas e vai ter que saltar lá no centro de Niterói para depois pegar uma barca lotada, porque os governadores e prefeitos impediram o trânsito intermunicipal, sem querer saber que esse trabalhador, que ainda é de serviço essencial, terá que atravessar toda uma cidade. E as pessoas estão indo ali todos os dias, e vem a emissora e diz: olha quanta gente nas barcas, olha quanta gente também trabalhando para essa emissora, olha quanta, nós estamos vivendo num país da hipocrisia, olha quanta gente também servindo café para quem trabalha na emissora. Dentro daqueles que estão na barca, há muitos que vão trabalhar também para a emissora, há muitos que não foram dispensados, porque eles só têm uma saída: ou trabalha ou perde o emprego. E aí o trabalhador olha para um lado a sua perda de emprego, para o outro lado a sua saúde, mas lá no meio tem gente que ele ama, tem gente que depende dele, e aí ele se levanta de cabeça erguida às 5 da manhã, e não venha me dizer que é por obrigação. É mais do que obrigação, é amor, e amor pelas pessoas às quais você cuida. O amor, irmãos. Dizem alguns pesquisadores que Rispa ficou ali por quase 6 meses. Veja como o governante é insensível. Para os filhos deles, tudo do bom e do melhor. Mas a mulher resiste, e é claro que o movimento foi ganhando apoio. A Bíblia não diz, mas certamente outras mulheres foram para ali ajudar. A Bíblia não diz, mas certamente outras pessoas foram oferecer comida para que ela continuasse ali na sua jornada. A Bíblia não diz, mas com certeza houve um movimento, irmãos e irmãs. É isso que o brasileiro precisa entender. Houve um movimento sem armas, houve um movimento totalmente pacifista, e o movimento feito por Rispa vai chegar na casa do político, vai chegar na casa do governante, e vai fazer o político, vai fazer o governante se sentir envergonhado. Se não envergonhado, porque muitos não têm vergonha na cara, vai fazer ele se sentir incomodado com a opinião pública. E seja quem for que governe, ele precisa da opinião pública. E alguém vai dizer: Davi, a mulher concubina está fazendo guarda dos corpos lá, isso virou uma vergonha, isso virou já contra você. E olha o que a
Bíblia diz que até Deus se colocou contra Davi numa situação como essa. Sabe por quê? Deus não apoia a injustiça, Deus não apoia a maldade, Deus não apoia quem desfaz da vida alheia, Deus não apoia quem massacra a vida alheia. Isso é um exemplo para mim e para você, nesse tempo de pandemia, como alguém que resiste. E eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste, você que está aqui, resista, mas não resista por obrigação, resista no amor, porque tem pessoas que dependem de você. Aí alguém vai dizer assim: morreu, a gente substitui. Jargão da sociedade capitalista. Mas só é capitalista para o pobre, porque as elites pensam assim. Não sei se é elite, porque elite é gente que estudou, e a maioria é quase analfabeto, não estudou, mas é dono de empresa. Os que têm dinheiro: se nós morrermos, milhares ficarão desempregados. Mas se morrer um pobre, outro pobre vai assumir a sua vaga. Daí criou-se esse jargão que é só para pobre, tá? Que ninguém é insubstituível. Tem pessoas que são insubstituíveis. Tem pessoas que, se saírem da minha vida e da tua vida, vão causar uma dor, um sofrimento muito grande. Tem seres humanos que pisam sobre essa terra e são pessoas que fazem a diferença. Eles são contagiantes, eles são pessoas que inspiram, eles são pessoas que nos fortalecem, eles são pessoas nas quais nós precisamos escutar uma palavra. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: valorize quem te inspira, valorize quem te fortalece, valorize quem cuida de você, valorize quem está do teu lado, seja qual for o laço consanguíneo, seja qual for a linhagem, seja qual for a relação. Valoriza, porque tem pessoas que não podem ser substituídas. Você substitui uma mão de obra, mas você não substitui um ser, porque esse ser é único. Rispa é uma daquelas pessoas das quais nós gostaríamos de ter no grupo de amigos do Facebook. É uma pessoa das quais no mundo moderno nós gostaríamos de ter no WhatsApp. É a pessoa da qual nós gostaríamos de encontrar no domingo na igreja e dar um forte abraço. É a pessoa da qual nós, nos momentos de tristeza, nos momentos de pânico, nós olharemos para a vida dela e diremos: se ela consegue, eu também vou conseguir. Se ela faz, eu também vou fazer. Pessoas que inspiram pessoas. O Brasil está precisando disso, as igrejas estão precisando disso, de não tomadores de dinheiro, mas de gente que inspira outros para fazerem coisas boas. Rispa chega até o palácio. Rispa incomoda. Na filosofia tem um símbolo que a maioria das pessoas não